Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 38. A ressurreição de Cristo. Pergunta 1. Em que salmo foi predita a ressurreição de Cristo? Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16:10. Resposta bíblica. No Salmo 16, foi profetizado que o corpo de Cristo não permaneceria no inferno, ou seja, Sheol no hebraico, sepultura, e que nem mesmo veria ele a corrupção, ou seja, algum indício de deterioração. Pergunta 2. Em que sentido foi Jonas um tipo de Cristo? Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12:40. Resposta bíblica. Jesus utilizou a experiência de Jonas, que esteve sepultado nas águas, entre aspas, e que depois foi devolvido à terra, com a sua própria morte, seu sepultamento e também, depois do mesmo tempo, a sua ressurreição. Pergunta 3. Em que positivas palavras predisse Cristo a sua ressurreição? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 16:21. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus 17:22 e 23. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Lucas 9:22. Veja também Mateus 20:17 a 19, Marcos 8:31, 9:31 e 32, 10:32 a 34 e Lucas 18:31 a 34. Resposta bíblica. Jesus, no período que antecedia a sua morte, alertou aos discípulos tudo o que aconteceria com ele, seu sofrimento, sua morte e também a sua ressurreição. Pergunta 4. O que disse Jesus quando lhe foi pedido pelos judeus um sinal de seu messiado? Jesus respondeu e disse-lhes: Derrubai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. João 2:19. Resposta bíblica. Jesus ressaltou aos que exigiam dele um sinal que o templo do seu corpo seria sim por eles derrubado, mas que em 3 dias ressuscitaria. Pergunta 5. A que templo se referia ele? Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. João 2:20 e 21. Resposta bíblica. Confirmando a afirmação anterior, Jesus se referia ao templo do seu próprio corpo, que seria sim derrubado pela morte na cruz, mas que em 3 dias ele mesmo o levantaria novamente pela ressurreição. Pergunta 6. Que efeito teve sobre os discípulos, depois da sua ressurreição, esta declaração de Jesus? Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. João 2:22. Resposta bíblica.
Os discípulos entenderam o que Jesus havia dito sobre sua morte e ressurreição quando ressuscitou e creram nas Escrituras, as quais profetizavam da sua ressurreição, e também creram nas palavras do próprio Cristo, que lhes havia dito isto, que morreria e ressuscitaria. Pergunta 7. Como procuraram os principais dos sacerdotes e os fariseus impedir o cumprimento das palavras de Cristo acerca da sua ressurreição? E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso de que seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Mateus 27, 62 a 64. Resposta bíblica. Aqueles líderes do povo pediram que Pilatos pusessem uma guarda especial à porta do túmulo de Jesus Cristo para impedir que, supostamente, alguém tirasse o seu corpo dali e dissesse que ele ressuscitou. Eles haviam ouvido o próprio Cristo dizer: depois de 3 dias ressuscitarei. Pergunta 8. Como condescendeu Pilatos com o pedido deles? E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Mateus 27, 65 e 66. Resposta bíblica. Pilatos aceitou o pedido daqueles líderes e disponibilizou para eles uma guarda para ser levada ao túmulo de Jesus. Quão útil foi tudo isto? E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Marcos 28, 1 a 7. Veja também Marcos 16, 1 a 16, Lucas 24, 1 a 8, capítulo 44, verso 46 e João 20, 1 a 9. Resposta bíblica. Foi totalmente inútil colocar a guarda romana à porta do sepulcro de Cristo e selar a pedra que ali havia sido colocada, pois o anjo do Senhor removeu a pedra e Jesus ressuscitou, como havia dito. Pergunta 10. Seria possível ser Cristo detido pela morte? Este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presidência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Atos 2, 23 e 24. Resposta bíblica. Jamais seria possível o Deus da vida ser retido pelas garras da morte. Pergunta 11. Como fala Paulo da ressurreição de Cristo? Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Resposta bíblica. O apóstolo Paulo também confirmou a informação de que Jesus foi, sim, ressuscitado ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Pergunta 12. Quem, diz o apóstolo, viu a Cristo depois de ressurgido? Foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E, por fim de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. 1 Coríntios 15, 5 a 8. Resposta bíblica. O apóstolo Paulo faz um relatório de todas as pessoas que viram a Cristo ressuscitado. Centenas de pessoas o viram. E, é claro, ele também o viu na estrada de Damasco. Pergunta 13. Que importância é atribuída à ressurreição de Cristo? E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 14 a 18. Resposta bíblica. Sem a ressurreição de Cristo, tudo estaria perdido. Não haveria pregação, não haveria esperança, não haveria nem mesmo fé. Pergunta 14. Que positiva certeza da ressurreição nos é dada? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Resposta bíblica. Jesus foi a primícia de todos os que serão ressuscitados, por Ele mesmo, na sua breve volta. Ele, portanto, iniciou a bênção da ressurreição para todos os tementes a Deus de todas as épocas, inclusive, é óbvio, da nossa época. Pergunta 15. Que grande verdade se segue, então? Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Resposta bíblica. A renovação da vida virá a todos os que crerem em Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, pois Ele mesmo nos ressuscitará na sua segunda vinda. Pergunta 16. Que animadora mensagem enviou Cristo a seu povo quanto à ressurreição? Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. Resposta bíblica. Jesus nos anima grandemente, afirmando que está vivo para sempre e que nós também estaremos vivos com Ele para sempre em breve, pois Ele mesmo é quem tem as chaves da morte e da sepultura. Pergunta 17. Que medida do poder de Deus deve o crente experimentar em sua vida diária? Para que saibais a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1, 18 a 20. Resposta bíblica. Todos os crentes em Deus devem experimentar o seu poder em nós, que em breve será mais confirmado ainda pela ressurreição dos mortos no Senhor. Portanto, devemos na vida diária ter conosco o poder da própria vida, através de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Pergunta 18. Que ordenança cristã foi dada em comemoração do sepultamento e ressurreição de Cristo? O batismo, símbolo do novo nascimento, de acordo com Romanos 6, 3 a 5. Isto mesmo, o batismo significa o sepultamento da velha pessoa nas águas e a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo. Eu sei que vive o Redentor, pois ele a morte já venceu. Ao céu subiu o Salvador, a salvação nos prometeu. O mundo há de perecer e não me pode aqui deter. Em breve ao Mestre seguirei, a eterna casa paternal. Em breve ao Mestre seguirei, a eterna casa paternal. Jesus em breve voltará, a fim de o povo seu reunir. Ao mar de vidros levará a sua herança no porvir. O mundo há de perecer e não me pode aqui deter. Em breve ao Mestre seguirei, a eterna casa paternal. Em breve ao Mestre seguirei,